Shalom, amigos! Como vão? Aqui é o canal Israel no Caminho, o canal que quer levar Israel para o caminho da verdade e da vida. Aqui é Miguel Malak, também conhecido como Michael Malachi, desde Beersheba, a capital do Negev. Estou com a Simone, minha irmã, está lá em São Paulo, e temos uma convidada para um bate-papo. Ela é uma historiadora, ela tem uma história de vida linda, ela tinha um sonho e resolveu realizar esse sonho já na maturidade, já mais madura, por circunstâncias da vida. Ela não é judia, mas ela ama muito o povo de Israel. Simone, você vai ter o prazer de apresentar a nossa amiga e a nossa convidada. Quem é a nossa convidada? Shalom, queridos. Quero apresentar com muita alegria a Cristiane Corrales, uma historiadora que se aprofundou em detalhes e riquezas de Israel, do povo judeu, uma conexão que ela fez do Brasil com Israel. Então, Cristiane Corrales, casada com Arturo, mãe da Manuela, uma grande historiadora que o Brasil está esperando, Cris, acho que é isso. Esse vai ser o momento de você trazer para o Brasil e para o mundo, né? O que você estudou, os seus conhecimentos, a sua experiência de vida com a história do povo judeu. Bem-vinda, Cris! Obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu recebo essa palavra aí, Simone, porque, como você falou, né? Foi um sonho, né, Miguel? Foi um sonho que, desde criança, que estava guardado, e no momento certo, né, ele foi realizado. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Como a Simone falou, Cristiane, mãe da Manuela, esposa do Arturo, né? Uma serva de Deus, né? Porque essa é a minha identidade, né? Essa é a minha identidade principal. E estou aqui à disposição, o que vocês quiserem, vamos conversar. Quando você tinha 13 anos, o que você sonhava? Ah, tá. Então, vou começar a minha história. A minha história com a história começou quando eu tinha 13 anos, lá no 7º ano, né? Uma professora da minha escola pediu um trabalho sobre o Egito para a sala inteira. E eu me descobri amando pesquisar, procurar. Engraçado que naquela época é só biblioteca pública, né? Porque eu estudava num colégio público, biblioteca pública quase não tinha nada. E olha que a história que nós estudávamos era mais a história da Europa, né? Alguma coisa do Egito, né? Do Oriente, era assim, o Egito e tal. E eu fui e eu gostei daquilo. Eu achei lindo aquelas imagens, a história dos faraós, aquelas pirâmides enormes. Então, o meu sonho era que um dia eu ia para o Egito. Esse era o meu sonho. Mas só que essa maneira de buscar foi essa professora que nos incentivou. E eu comecei a pensar, falei, olha, eu acho que um dia se eu fizer uma faculdade vai ser de história. E passou, só que ficou ali guardado. Então, meu sonho era um dia, se eu fizesse a faculdade de história, eu iria para o Egito, porque eu queria conhecer o Egito. Passou muitos anos, me casei e antes de eu casar, eu entrei na faculdade, só que não de história. Eu me casei, eu entrei na faculdade de nutrição.
O que tem a ver nutrição com história? Não, nada, né? Não tinha nada a ver. Depois de casada, minha filha pequena, eu fui fazer odonto. O que tem a ver odonto com história, né? E acabei também deixando, não terminei nenhuma das faculdades. E aí, em 2011, eu creio, começou na minha igreja um encontro chamado Ama Israel, que era liderado pelo apóstolo Valdomiro Souto, né, que faleceu agora em 2017, e a Simone, né, com o José Adélcio. E aí eles começaram a ensinar, né, a igreja sobre Israel, o papel de Israel, né? Porque eu venho de uma igreja tradicional. E na minha igreja, na igreja onde eu cresci, onde eu conhecia Jesus, o Antigo Testamento, eu falo que ele é fechado, lacrado, né? E ninguém se falava, eram somente as histórias, né, dos profetas, não tinha uma visão profética, como eu conheço, como eu hoje entendo. Mas eu tinha assim sempre umas perguntas, né? Mas por que Israel fez isso? Aonde é isso? Né? Eu sempre indagava. Eu lembro que quando pequena, uma amiga da minha mãe, né, uma irmã lá da igreja, ela foi com a família para Israel e trouxe, né, galões de água do Mar Morto, galões de águas do Rio Jordão, folhas de oliveira, trouxe várias coisas, né? E deu ainda para minha mãe, trouxe cartões postais. E eu perguntei para minha mãe, eu falei, mas mãe, o que a irmã Wanda vai fazer lá em Israel? O que tem a ver Israel com a igreja? Minha mãe, não tem nada a ver com a igreja, não. Ela foi de turismo. E eu acho que realmente, né? Mas isso ficou gravado. E até o galho de oliveira eu tenho até hoje dentro da Bíblia da minha mãe, que minha mãe guardava dentro da Bíblia. E isso passou. E aí, quando o apóstolo, a Simone, começaram a falar sobre Israel, começou a acender algo dentro de mim. E em uma dos encontros que nós tínhamos, que era um encontro de intercessão, né, de oração, mas na verdade hoje eu vejo que foi um encontro de aprendizado, né? E o apóstolo, né, fez um apelo, não para conversão, mas um apelo para quem quisesse unir, né, se unir a eles para orar e interceder por Israel, pelo país, né, pelo Estado de Israel, pelas pessoas e para aqueles que ainda não conheciam o Yeshua, para que entendesse que ele era o Filho de Deus. Então, em oração. E eu levantei a mão e quando eu vi, eu estava lá na frente, como se fosse uma conversão. Mas, no modo, eu acho que foi uma conversão, porque foi esclarecido para mim que o Antigo Testamento, ele fala de Jesus desde Gênesis, né? Então, ele é uma linha histórica, vamos colocar assim, é uma linha histórica, né? Até a vinda de Cristo. Então, aquilo para mim foi uma emoção muito grande, eu senti mesmo no meu coração que eu fazia parte disso, que eu tinha que estar ali, eu tinha que orar, eu tinha que interceder. E isso também acendeu algo dentro de mim, porque a partir do momento que eu comecei a estar junto com eles, a aprender sobre as festas, a Simone ministrando sobre as festas bíblicas, o apóstolo também. A primeira festa que eu vi foi o Pessa, o significado de cada detalhe,
né? Os 4 filhos, as 4 perguntas, as 4 taças, né? E o que isso tem a ver com Jesus, a saída do povo do Egito. Então, começou a acender dentro de mim uma vontade de estudar. Então, eu falo que o Ano Israel foi o ponto-chave, né, que me impulsionou a ir para o banco de uma faculdade. E já fazia mais de 20 anos que eu não estudava, então não seria uma coisa fácil, né? E assim, eu fui aqui em Guarulhos, né, que eu moro aqui em Guarulhos, fiz a prova na faculdade e quando eu fui... Aí fui num evento missionário que teve na abertura das Olimpíadas, em 2016, isso, junto com Miguel até, lá para o Rio de Janeiro. E na volta, né, foi maravilhoso, estávamos com gente do mundo inteiro, né, até o Miguel achou uma judia no meio, né, do evento. E aí, quando nós chegamos, o meu esposo falou, olha, a faculdade ligou e disse que você foi aprovada. E eles querem saber se você vai estudar ou não, porque já vão fechar as turmas. Eu falei, não, eu quero. Aí gelou a barriga, né? Aí deu aquele friozinho na barriga. Meu Deus, eu vou ou não vou? Eu falei, não, eu vou, porque eu orei, eu não fiz nada assim, eu quero, né? Eu orei, eu falei, Deus, eu quero fazer e não é para mim. Quer dizer, é o meu sonho, mas tem que ter a ver com o seu propósito na minha vida. E eu entendi que era mesmo para eu fazer. E o interessante é que quando eu cheguei na sala de aula, lógico, só tinha adolescente, né? Praticamente. Né? A meninada de 17, eu lembro que tinha um menino super inteligente, de 17 anos. Eu falei, o que esse menino está fazendo aqui? Vai para a USP. Né? Um menino muito, muito inteligente, já manjavam de tudo, outros mais velhos, tal. Mas, assim, pessoas com mais tempo né, acadêmico do que eu. E dei início, só que eu tinha um objetivo, que era falar no meu TCC sobre os judeus. Né? De alguma maneira, tinha que ser o tema tinha que ter judeu no meio. Porque eu fui para a faculdade por conta disso, porque eu queria aprender sobre história antiga, né? E eu queria aprender sobre os povos antigos, as civilizações antigas, e eu queria aprender mais. E, para minha surpresa, logo no primeiro semestre, no segundo semestre, já em 2017, no começo de 2017, os professores falaram, bom, então agora nós vamos começar a dar início à metodologia para o TCC. E vocês vão fazer em dupla ou em trio, só que vai ser hoje. Foi assim, uma coisa meio doida. Vai ser hoje, vocês vão para a biblioteca, procuram lá um tema que agrada e vocês vão já começar. Hoje vai ser o tema. E tá bom. Cheguei na biblioteca, para minha surpresa, não tinha nada sobre os judeus. Acho que tinha um livro sobre o padre José de Anchieta, que falava alguma coisa. Assim, não tinha nada a ver com aquilo que eu queria. Porque, na verdade, eu nem sabia direito o que eu queria falar, né? Eu só tinha um desejo. E aí, só que aí eu falei para a professora, eu quero falar sobre isso. A professora falou, negativo. Eu falei, como assim negativo? Falou, não, esse tema não dá, você não vai fazer. Eu falei, mas por quê? Falou, não, por que não? Porque é um tema muito extenso. Ela deu várias desculpas. Aí eu fiquei muito triste, né? Fui lá para a biblioteca tal, e me juntei com o pessoal que ia falar sobre o México, sobre os astecas. Aí sabe quando você faz assim, não quero, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. E aí eu encontrei um outro rapaz, o Wendel,
que ele queria falar sobre a Inquisição. E ela falou, Cris, eu também fui falar com uma professora, ela falou que não era para não mexer com isso, não. Né? Tem muita coisa, realmente tem coisa sobre a Inquisição que está lá na Torre, lá em Belém, lá em Portugal, que a gente não tem acesso daqui, é muito difícil. Mas não era, né? Aí nós ficamos assim, ele, não, mas vou falar aqui sobre indígenas e tal. Eu fui embora aquele dia, remoendo. Eu cheguei em casa, eu chorei. E eu falei com o Arthur, eu falei com a Manuela, né? Aí o Arthur falou, não, amor, você não quer falar sobre... Né? Você não tem um objetivo, então corre atrás do seu objetivo. Manuela, mãe, isso não pode, né? Já aquela coisa, né, de adolescente, não, mãe, vai lá, tal. E eu falei, ai, meu Deus, eu vou. Aí no outro dia eu orei, falei com Deus. Aí no outro dia eu fui lá com a cara e com a coragem. Chamei o rapaz que ia fazer o Wendel, eu falei, Wendel, vamos fazer o seguinte, vamos juntar nós dois? Você quer falar sobre a Inquisição e eu também quero falar sobre os judeus. Então vamos entrar aí num acordo, nós dois, a gente vê um título para o nosso TCC e vamos fazer junto? Nós tivemos até problema, porque nós saímos dos nossos grupos, né, e formamos um outro. E nós falamos, eu tive que falar, gente, vocês não estão aqui, não tem objetivo? A maioria, vocês não querem falar sobre eles, sobre os astecas, sobre a América do Sul? Beleza, mas eu não quero. Eu entrei aqui com outro objetivo. A professora não gostou muito, mas aceitou, porque nós fomos falar, nós mudamos o nosso tema, seria sobre a visão sociocultural, né, do povo judeu no Brasil. O negócio era amplo. Aí depois nós fomos recortando, porque é coisa, né? E aí depois também nós descobrimos que não seria um TCC, seria um artigo. Então, depois que ficou estabelecido que o nosso artigo, o nosso TCC seria sobre uma visão sociocultural, a influência dos judeus na capital de São Paulo, então nós começamos a buscar. Então, para isso acontecer, nós tivemos que buscar na literatura, na historiografia, porque a história não é uma ciência exata. A história, ela tem várias ramificações. A história, ela conversa com várias áreas. A história vai conversar com a geografia, a história vai conversar com a biologia, a história conversa com a arqueologia, elas andam juntas, arqueologia, paleontologia, e então é vasto demais. E além da história escrita, existe a história oral, né? Que até um tempo atrás ela não era aceita no meio acadêmico. E depois que eles viram a importância dessa história oral. E tem tudo a ver com os judeus. Então, quando a professora falou, olha, porque aí nós mudamos de orientadora. Minha orientadora foi maravilhosa, a professora Madalena, né? Madalena Dias é uma pessoa assim de uma sensibilidade muito grande, de uma cultura, né, muito grande, e ela nos deu ela que nos ajudou a percorrer todos os caminhos. E então, quando a gente começa a buscar, e aí a gente se depara com isso, a história não é uma ciência exata, né? Então, tem várias verdades na história. Porque a história, como eu falei, na escola, a gente vê a história numa linha, né? Algo linear. Mas, na verdade, a história não é estudada linearmente. Ela é um vai e volta. Por isso que, eu não lembro agora, porque eu sou péssima nisso, como historiadora é muito ruim, mas que tem um autor que fala que a história é como um retrovisor de um carro, onde você olha pelo retrovisor o que passou lá atrás, para isso não ser, os erros não serem repetidos aqui no presente. Então, isso é muito... por isso que eu falava assim, não vai ter tudo a ver com o povo judeu,
porque tudo que aconteceu com eles, né? Todas as perseguições, e não só essas, né? Não é de agora, depois de Cristo, né? Não é no DC, tem o AC, né? Que é lá atrás. E eles vêm tendo essa perseguição. E você olha para a oralidade, aí você olha para toda essa definição. Eu não poderia falar sobre, nós não poderíamos falar sobre outra coisa. E nisso eu fui falar com a Simone abriu as portas, né, da casa dela, da mãe, e nos apresentou também o Joshua, o Chico, né? Esqueci o sobrenome dele agora, mas assim foram as pessoas que nos deram também a possibilidade de entrar num mundo que não é nosso, né? Que a gente só ouviu falar e lemos. Então, assim, nós procuramos, nossa, foram vários livros, né, de autores consagrados, e a grande maioria deles, obviamente, são judeus, né? Então, por isso também que tem umas pessoas que ficam com o pé atrás, né? Mas só que não é uma coisa como todos os historiadores falam, está escrito, tem prova arqueológica, tem prova, então está dentro, né? Tem historiografia, então está dentro. Então nós fomos fazer. Para mim foi muito rico, porque eu fui entendendo as coisas que Deus estava colocando também na minha vida, e conforme a Simone, o que eu falei, conforme a Simone ia explicando as festas, e eu ia vendo dentro da literatura, né, as coisas que aconteciam, eu falei, né, não tinha mesmo para outro lugar para correr. Então, e como eu falei, a minha faculdade foi de licenciatura, não sei se eu falei isso, então foram 3 anos, foi o último ano de 3 anos, porque é 4 anos. Depois, no ano que eu entrei, foi o último ano de 3 anos, e voltou a ser 4 anos. Então, eu penso que tudo foi conforme Deus foi colocando, porque não adianta eu falar, eu viver uma vida sem ter Deus no centro. Então, para nós, o olhar é esse, né? Eu tive um sonho, né? E a palavra de Deus diz que o sonho, né? O sonhar e o efetuar é de Deus, né? Então, eu creio que foi Ele que colocou esse sonho na minha vida. Eu corri atrás, né? Junto com um amigo, e nós fizemos este TCC, que o tema foi Judeus e as memórias de imigrantes, aspecto sociocultural na capital paulista, né? É o título e o subtítulo. Então, então nós pudemos ver com a fala do Chico tudo o que ele passou, né, para vir para o Brasil, porque a nossa fala, por ser um assunto muito vasto, nós tivemos que cortar. Pós-Segunda Guerra, né, e para nós podermos falar do que estava acontecendo no Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo. Então, aí veio a dona Marisa falando da vinda dela, que foi antes da guerra, mas ela veio como imigrante, né? O que ela passou aqui, o que os imigrantes... E aí, tudo que eles iam falando, né? Nós íamos fazendo o quê? Observando naquilo que era escrito, né? Porque o que estava escrito na historiografia batia com tudo o que eles falavam. Então, isso é uma coisa que tem que ter dentro de um TCC, dentro da história. Então, eu não podia ser algo assim, eu acho que aconteceu, né? E assim, as coisas que a Simone também falou, nos indicou, a gente ia e comprovava. Aonde? Né? No museu, né? No museu ali do Bom Retiro, né? Então, nós fomos nos infiltrando, vamos dizer assim, nós fomos mergulhando dentro de uma cultura que não era nossa, né? Mas que
não era nossa, mas que tem toda a influência na nossa cultura, desde que Brasil é Brasil, né? Desde que Brasil, desde 1500, né? Os primeiros que chegaram aqui, que eram os cristãos novos, né? Fugidos de Portugal. Então, assim, e trabalhando até mesmo para o rei, que foram convertidos, né, obrigatoriamente, e vieram para cá. Então, assim, o assunto realmente é muito vasto, mas o que o pontual foi esse. E, para minha felicidade, no dia da apresentação do TCC, foi um professor que examinou o nosso TCC, e ele é de origem portuguesa, né? Os seus avós eram portugueses, e ele foi o que mais elogiou. Nós tivemos, assim, muitos elogios da parte dele, lógico, da nossa também coordenadora, mas ele falou algo assim que ninguém falou, é muito difícil ver alguém de fora da comunidade judaica fazer um trabalho sobre isso, sobre esse tema, né? E eu lembro que a minha coordenadora falou assim, olha, vocês não coloquem foto, nada não, porque senão fica muito pesado, faz uma coisa limpa. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, não, Wendel, nós vamos colocar uma foto aqui, a gente tem que honrar esse povo que veio e construiu, porque querendo ou não, saíram de um lugar, né, perseguidos, vieram para cá e começaram uma nova vida, né? E aí nós colocamos a foto de um judeu numa carroça, né, levando várias coisas, que eles vendiam, né? Panela, cobertor, roupa, era tudo ali que era vendido, né? Os mascates, né? E era interessante que eu lembro que o Joshua tinha falado, olha, era assim, a gente vendia primeiro de casa em casa, juntava um dinheirinho, comprava uma carroça. Passava um tempo, a gente comprava um burro para levar a carroça. Aí passava um tempo, aquele burro já não dava mais, a gente já tinha um dinheirinho a mais, já comprava um carro, né, motorizado. Então, você vê o crescimento, né, disso e a influência, sim, dentro da nossa sociedade. E no final, nós fechamos com a bandeira de Israel, né? Porque eu e o Wendel, nós falamos assim, não, a gente precisa falar de algo. A palavra de Deus, né, fala, pode uma nação ser constituída em um dia? Sim, pode. Israel foi, né? O Estado de Israel, em um dia, ele nasceu, né? E a gente não pode negar isso, e porque isso é história, né? Isso está escrito, isso não tem como ninguém negar. Então, a gente também não pode fechar os olhos para as outras coisas, né? E, assim, muitas coisas que a gente faz dentro de casa se remete a eles. Nós aprendemos com os judeus. Eu perguntei uma vez para uma amiga minha, por que sua mãe faz faxina na casa toda quinta-feira? Ela, não sei, porque minha avó fazia. Eu falei, mas engraçado, né? Mas toda quinta-feira. Aí ela falava, não, é que para sexta a gente ficar de boa, né? Sem fazer nada, ficar descansada para o final de semana. Mas aí depois você olha, isso é um hábito aonde? Dentro da comunidade judaica. Porque na sexta-feira é o Shabat, né? E no Shabat ninguém trabalha, né? Então, tudo o que for possível fazer na quinta é feito na quinta. Então, são coisas que passam despercebido no nosso dia a dia. E foi isso também uma das coisas que me chamou a atenção. E, na verdade, era sobre isso que eu queria falar no meu TCC, mas não deu. Mas não tem importância. Porque, para mim, foi maravilhoso, né, essa experiência toda. Poxa, Cris, que legal! Uma mulher, né, uma menina que teve um sonho e pôde realizar, assim, depois de madura, né? E uma mulher que não é judia e que gosta do povo judeu, de Israel, né? Das coisas de Israel. Muito interessante isso.
E eu queria saber se você permite colocar o seu TCC aqui embaixo para a gente deixar disponível para quem quiser olhar. Pode ser? Pode sim, eu vou encaminhar certinho para você, porque eu acho que o que eu mandei, ele está faltando uma parte. Mas eu vou mandar sim e pode, não sem problema nenhum. Legal. Cris, você teve dificuldade, então, para falar de Israel na faculdade, né? Eu passei uma coisa interessante, agora a gente está com a questão do racismo por conta da cor da pele, né? Tem casos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aí no Brasil também. E eu jogo xadrez, né? No Lichess, num aplicativo Lichess, que você joga com pessoas de todo mundo, né? E eu coloquei que eu falo português e que eu sou do Estado de Israel, né? E pus a bandeirinha de Israel também. Aí jogo isso sempre, né? E essa semana aconteceu uma coisa que eu me senti mal, assim, fiquei com o coração pesado, porque eu sei disso, que tem o boicote às coisas de Israel, né? Mas passou comigo e eu me senti muito mal. O rapaz deu 2 lances lá, a pessoa deu 2 lances e depois saiu. Eu falei, ué, mas desistiu? Por que será, né? Aí fui ver, ele me mandou uma mensagem. Não jogo com pessoas de Israel. O que você acha dessas coisas, dessa discriminação com as coisas de Israel, o Cris? Olha, para falar a verdade, eu me dou, dói em mim. E é até engraçado, a minha filha, ela fala, quando a gente está assistindo alguma coisa e alguém fala mal alguma coisa, ela já olha para mim e fala, mãe, calma, calma, mãe, respira. Porque é muito triste. Porque eu penso assim, nós temos um Deus. Nós cremos, né, pelo menos em um Deus. E esse Deus fez todo mundo igual. Perante ele, né, somos todos iguais. Não existe cor de pele, não existe tamanho, né, não existe linha que separa demograficamente. Eu acho que quando ele olha para a gente, ele vê filhos. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, eu acho prejudicial para a humanidade. Porque se eu sou igual a você, por que eu vou te tratar de uma forma diferente? Porque você ama a Deus, porque você é de outro tipo de religião, de raízes africanas, ou porque você é negro, ou porque você é judeu. Então, eu acho que o racismo, a xenofobia, isso está fora, isso só prejudica o ser humano, né? Não traz nenhum benefício. Agora você falou isso, eu lembrei, a minha filha, ela tinha uma professora que era de descendência árabe. Assim, a Manuela falou, porque o Estado de Israel, elas estavam falando alguma coisa. E ela virou e fez assim, o Estado de Israel. Desdenhou da fala da Manuela. A Manuela olhou e foi atrás e perguntou, professora, Estado de Israel? Ela, o Estado de Israel. E saiu. Ela falou, mãe, ela falou aquilo porque ela não aceita, né, como o Estado de Israel. E como essa professora, muita gente não aceita, né? Tá aí que a gente vê todos os dias, né, a briga entre árabes e judeus, mas que, no meu ponto de vista, né, como ser humano, só faz um desfavor à humanidade. Então, eu acho que é uma coisa terrível. Eu posso completar, né? Nossa, eu estou aqui super empolgada com tudo que a Cris contou, né? Me chama a atenção quando fala, né, da história ser como um retrovisor e que a gente necessita o tempo todo ter esse olhar para trás e para
para frente, né, para não repetir. E me parece que vocês acabaram entrando num tema bem polêmico, que é o antissemitismo, né? Sem perceber. A Cris parece que sofreu algo quando no tema do TCC, a filha dela, o Miguel, né? Agora, como cidadão israelense, também sentiu um impacto no coração. Então, a gente pode pensar até como história mesmo, né? O que é a palavra antissemita? Vem dos filhos de Sem, não é isso, Mihael? E acho que ajuda exatamente a isso, né? Quer dizer, é uma longa história e que parece que essa necessidade de olhar nesse retrovisor se faz presente nos dias de hoje. Então, eu acho incrível, porque não dá para falar de Israel por uma questão puramente religiosa, por uma questão puramente política, por uma questão puramente geográfica, por uma questão puramente étnica. Você precisa falar disso. Quando a gente fala de Israel, parece que vem um turbilhão, né? Tudo isso vem junto. Então, a história de Israel ela é completa, me parece, como você falou do teu tema, né, de aprofundamento, que é a história, que ela conversa com tudo. E parece que a história de Israel, em específico, talvez um pouco diferente dos outros territórios, das outras regiões geográficas, parece que a história de Israel ela vem carregada, né, de tudo isso. Então incomoda, né? Incomoda, ela traz tudo isso, porque vem desde vamos olhar para trás, vamos olhar no retrovisor, o que é ser antissemita? A palavra, ela traz um significado que para a gente é muito importante. Eu gosto muito disso, né, do conceito da palavra. E uma outra frase que a Cris trouxe também para a nossa reflexão, que também vou trazer para a etimologia da palavra, né? Que ela diz, são várias verdades, né? Quando a gente está vendo a história, são várias verdades. Opa, para, né? A palavra em hebraico verdade não existe plural, não são verdades, só é uma verdade. Então, emet, né? Me corrige aí, Mihael, porque eu não manjo do hebraico, mas eu manjo da etimologia das palavras, né? Quer dizer, opa, pera um pouquinho, eu não posso ter duas verdades. Se eu tenho duas verdades, eu já não tenho uma verdade. Interessante, né? Esses conceitos que eu gosto de refletir e que eu penso que a história nos ajuda a refletir tudo isso. Simone, fala, Cris. E assim, até você falando isso, me veio outra coisa à mente, mas e o que, infelizmente, assim, o que reforça isso mesmo foi quando houve a criação da religião cristã, né? E essa parte aqui acaba dando um aval para isso acontecer, né? Porque era falado que quem matou Jesus foi quem? Foram os judeus, né? Foram eles que mataram Jesus, né? Não foi os romanos. Então quem matou foi os judeus. Então também tem esse tipo. Aí levou também na história um outro tipo de perseguição, né? Outro tipo de perseguição. E o que a gente entende hoje, né? Muito claro quando você vai pegar a palavra e buscar na palavra. Eu sei que a história muitas vezes vai confrontar a palavra, mas quem matou Jesus fui eu, foi você, né? Foram todos nós, né? Todos nós, porque havia um plano de Deus. Então, o plano de Deus ele permanece, né? A história, eu penso que tanto isso é verdade, que o plano de Deus é um só, é único, e que ele está escrevendo essa história que nós fazemos parte, né? É a história da eternidade. Eu não quero saber a história de Israel, a história do Brasil, mas nós estamos interessados numa história
que é a E já história está sendo escrita. está sendo escrita e que nós vamos, né, viver, né, ainda estamos vivendo, não é que vamos viver, não é futuro. A história da eternidade é o hoje, é neste momento. Nós estamos escrevendo uma história, nós fazemos parte de uma história que ela é a história da eternidade, que de dois povos Deus juntou e fez um só povo. Então não tem árabes, não tem judeus, não tem isso, não tem aquilo, porque quando a gente entende que Deus, ele quer um povo só, ele fez um povo para adoração. E interessante, né, que a gente até teve um bate-papo com um colega nosso que usa o jiu-jitsu como aproximação de povos. Então, as ferramentas são inúmeras, né? Deus colocou no teu coração a história como aproximação. Então, através da história, Deus... Uma coisa que foi muito forte para mim, que você fala que quando é como se você tivesse feito a teshuvá, que é uma palavra de retornar ao caminho. Quando você diz que nas falas, né, sobre a história, parecia que você tinha se convertido novamente, né? Então, na verdade, o que você fez foi uma teshuvá, uma volta para um caminho, que eu penso que esse nosso bate-papo pode fazer isso com muitas pessoas, trazendo o entendimento de que há um caminho, há uma verdade, né? Há uma vida só. E este caminho é o que Israel está seguindo aí através de vidas, né? Não mais também um Israel como a tua amiga há 30 anos atrás, 25 anos atrás, trazendo água, pedras, folhas, mas hoje nós temos pedras vivas em Israel. Né? Que mudam completamente o contexto. Opa, pera um pouquinho. Eu tenho, sim, vida lá. Eu tenho um amigo mais chegado que irmão que está lá em Israel. E por isso eu oro por Israel e por isso eu vejo meu coração completamente interligado com Israel, né? Claro, Mihael para mim é irmão, mas eu sei que para você também ele é um irmão que você ora e que você ama e que estão juntos. Penso Simone, interessante isso que você falou, essa questão que você falou, fomos nós que matamos Jesus, né? Foi eu, foi você. Muitos pregadores falam assim, né? Mas, na verdade, ninguém conseguiria matar Jesus. Não. Ele se entregou. Verdade. A vida para a salvação, né? Então, na verdade, ninguém, por mais que quisesse, não ia conseguir. Verdade. Só conseguiu a hora que ele se entrega, né? É verdade. Por Vou te isso falar que o tema, né, do seu programa, né, Israel no caminho, né? E quando em João 14:6 que Jesus fala, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a verdade, né, é uma verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu creio que este é o versículo que realmente sintetiza tudo isso. Porque eu posso fazer história, eu posso fazer matemática, eu posso fazer biologia, mas há somente um caminho que leva ao Pai, que é Jesus. É isso aí. Cris, e voltando ao assunto do seu TCC, Sim. com relação à palavra que você falou, me chamou muita atenção, mascate, né? E tem uma foto do carroceiro que você falou, né? E a foto é do Samuel Klein, né? Que é mais uma propaganda de graça aqui, da casa, foi o fundador das Casas Bahia, né? E me lembra outras pessoas, o Silvio Santos também foi mascate, muitos outros judeus, porque era o que eles poderiam fazer, né? Porque estavam vindo fugidos, né? Como você disse, né? E meu avô também, chamava Miguel Malá, que também era mascate.
e trabalhou junto com o Samuel Klein, na mesma freguesia, na freguesia do lado, praticamente, né? E foi história de prosperidade, né, Simone? Foi uma história de prosperidade. Interessante, muito interessante, porque todos prosperaram, né? A gente conhece muitos que eram exatamente como a Cris falou, eram aqueles que puxavam a carroça com toda a mercadoria e que vendiam de porta em porta, faziam sua freguesia. Então, é uma história de prosperidade, porque também, Cris, uma coisa que você falou que é muito importante, a história oral, né? A oralidade da história, passado, né? De geração em geração. Então, parece que quando eu estou passando para o meu filho algo, eu já estou deixando para ele, né? Uma herança, estou trazendo para ele aquilo que eu vivi, e eu penso que essas pessoas vieram com muito forte a história oral, né, de passar de geração em geração. Era algo muito presente na vida deles. Coisa que você falou, muitas coisas que hoje o povo brasileiro tem e não sabe que é cultura judaica, né, que se perpetuou através das famílias, né? Então a história oral é uma coisa muito forte nas famílias judaicas, né? Conte, né? Porque é um dos mandamentos de Deus é esse: conte ao seu filho, né? E ao filho do seu filho. Quer dizer, olha que lindo, e eu penso que, de novo, a gente... Ledor-vador, de geração em geração. De geração em geração. Então, de novo, olha como a história que nós estamos falando é a história da eternidade, né? Essa é a história que nós estamos trazendo para os nossos youtubers espectadores, né? Como eu gosto de chamar. Eu estou muito feliz com esse tema, Cris. Eu acho que a gente pode ter outros bate-papos em cima disso. Tem muita coisa para falar. É muito grande esse assunto. Eu estou impactada de como que uma vida, né, como a tua, que sai do Egito, né, começou com a professora ali de história de Egito, não sei o quê, e chega na Terra Prometida e vai falar de Israel, e hoje com tanto entendimento da história, né, com profundidade da história, mas também olhando a eternidade. Eu penso que isso é tremendo. E uma coisa também que eu quero deixar, Cris, é a necessidade de mestres que ensinem a verdade, né? De mestres que ajudem a conhecer o caminho. Então, que você seja aí uma mestre nesse assunto para muitos. Recebo. Obrigada, Cris. Obrigada a vocês, né, pelo convite, e eu estou aqui à disposição. E uma coisa que também me chamou a atenção logo no começo do curso, só para fechar, é que, como eu disse, em história não existe uma linha reta, né? É colocado os pontos só para situar as pessoas. Então, eu lembro que uma professora falou, a história, então a Bíblia, ela não pode servir como documento histórico, né? A Bíblia não pode servir como documento histórico porque ela foi escrita linearmente. Eu falei, oi? Eu falei, não, professor, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que a senhora que não está sabendo, porque a Bíblia não foi escrita em linha reta, né? Tanto é que o primeiro, né? O que diz é que o primeiro livro foi de Jó, não foi Gênesis. Então, eles têm também esse como é que fala? Esse pé atrás com a Bíblia. Por isso que dentro da faculdade eles batem de frente para que a gente não leve isso para dentro da faculdade como uma história, né, original, vamos colocar assim. Mas eu estou muito feliz também e eu estou aqui à disposição. Como você falou, temos muito assunto para falar. Então,
muito obrigado, Cris, obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse bate-papo maravilhoso que tivemos. Obrigado, Simone. Obrigado a você, YouTube espectador. E quero mandar um abraço. Eu vou mandar um abraço, a Cris falou dela. Eu vou mandar um abraço para minha mãe, a Marisa, que voltou do Guarujá, estava sendo bem cuidada lá contra o coronavírus, agora está em São Paulo. Mãe, se cuida, hein? Se cuida, não vai ficar saindo sem máscara, principalmente, né? E ela tem espalhado muito, ela tem gostado muito desses bate-papos. Ela assistiu da Mônica, mandou para as amigas dela, ela tem gostado muito. Então, um abraço para você, mãe, um abraço para todos os YouTube espectadores. Shalom, shalom. Shalom.